Ai, vamos lá. Gostaria de perguntar para vocês nessa noite. Vocês preferem enfrentar ou fugir de uma batalha espiritual? Vamos lá. Vou dar um spoiler para você aqui. É impossível fugir de uma batalha espiritual. Porque muitas pessoas fogem das batalhas espirituais. Porque elas acham que as batalhas espirituais elas estão direcionadas somente a líderes. As batalhas espirituais elas acham que está direcionada apenas para pastores, presbíteros, diáconos, apóstolos, bispos, anjos e coisas do tipo. Mas todos nós estamos inseridos em uma batalha. Você acreditando ou não, todo dia você acorda e vai dormir no meio de uma batalha espiritual. O reino das trevas ela está o tempo todo lutando para que você desmoreça, lutando para que você não dê as devidas respostas, lutando para que você desista, lutando para que você abaixe as suas armas, lutando para que você acredite que esteja tudo normal. O reino espiritual ele não dá descanso. E como é que ele vai tocar em você? Dependendo da sua sensibilidade, ele vai lançar coisas na sua saúde. Ou se você tiver uma boa saúde, ele vai começar a usar pessoas no seu trabalho, usar pessoas dentro de uma igreja, usar pessoas na sua família, usar pessoas no seu ciclo de amizade. De alguma maneira você vai ser atingido. É por isso que quando eu entendi isso, a Bíblia diz que nossa briga não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra todos os principados e potestades, localizados nas regiões espirituais, a qual eles precisam dos cavalos dele para poder tocar em nós. Precisa de alguém que dê uma brecha, uma falta de perdão, um mal entendido, algo do tipo para poder tocar em nós com palavras de maldição. É por isso que todos os dias você deve acordar e abençoar os seus dias, neutralizando todas as palavras, todas as setas lançadas de pessoas que não gostam de você. Vamos lá. Não tem como você fugir das batalhas, entenda isso. Eu quero que você entenda algo aqui, vou liberar um código sobre a sua vida. Batalha espiritual não é perda. Batalha espiritual é ganho. Batalha espiritual é a certeza que nós somos convidados por um Deus Todo-Poderoso, para nós lutarmos juntamente com Ele. Ele vai nos dar ferramenta, Ele vai nos dar unção, Ele vai nos dar capacidade, vai abrir os nossos olhos espirituais. É um convite do Rei para nós ingressarmos juntamente com Ele, para nós conquistarmos aquilo que é dEle e Ele resolveu entregar a nós. Batalha espiritual é ganho. Eu quero que você entenda, quando nós estamos em batalhas espirituais, nós agora estamos suscetíveis a vitórias maravilhosas. Quando nós enfrentamos batalhas espirituais, nós estamos agora prestes a ter paz, estamos prestes a ter territórios, estamos prestes a ter despojos de guerra. Mas tudo isso é depois que nós vencemos as batalhas. Tudo isso é depois que nós passamos a lutar, depois que nós mudamos a nossa visão. Você tem que começar a viver as conquistas. Eu tinha um colega no seminário que ele falava bem assim: você não quer guerra não? Lança para mim. Lança aqui no peito. Porque se você não quer essa guerra, eu quero, porque eu quero a vitória depois dela. Porque quem está comigo é o general de guerra chamado Deus. Não é sobre você fugir, não é sobre você estar amedrontado, não é sobre você ter medo de uma religião diferente da nossa, não é sobre você ter medo de uma entidade, não é sobre você ter medo de demônios, não é sobre você ter medo de anjos, de homens, nada do tipo. Mas é sobre você ter um Jesus fervendo dentro do teu coração. Pode tocar tambor, pode acender vela, pode enterrar frango, eu não estou nem aí. Quem está comigo é Deus. Aquele que está com vós é maior do que o que está no mundo e é suficiente. Não é sobre nós fugirmos. Não é sobre nós termos medo de palavras de maldição, oração ao contrário, ou olhar atravessado. Não, não é sobre isso. É sobre a vitória que Deus está preparando para nós. E quando nós entendemos isso, nós conseguimos identificar a manifestação da plenitude do poder de Deus em nossas vidas. Aí a igreja desperta, a igreja acorda, a igreja agora busca por identidade, a igreja agora busca por unção, a igreja agora ela busca de toda a força, de toda maneira, para que o reino seja estabelecido. Não é sobre briga congregacional, aonde você congrega, mas é sobre o que está sendo pregado naquele ministério.
Eu não fico na Batista porque eu gosto dos irmãos ou porque eu gosto da música, mas é sobre o nível de mensagem que é liberado, é sobre como os músicos liberam a adoração aqui em cima. É sobre o que você é alimentado. Não tem como eu chegar e ouvir um David Leonardo da vida, falando que agora a carreira gospel dele fez com que ele crescesse, para que ele conseguisse abrir as festinhas de São João. Você já viu Elias, juntamente com os adoradores de Baal, se reunindo para preparar uma festa para Deus? Elias falou o quê? Pega a espada e separa a cabeça do corpo desse povo aí, porque eles foram contra o nosso Deus. Estou falando de guerra. O problema é que vocês confundem amor com fraqueza. Não estou falando para você ir lá matar o irmão católico, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Vamos lá, tem alguém aqui comigo? Mas é sobre o nível de batalha espiritual que nós somos inseridos. É sobre a nossa visão ser aberta, e Deus libera alguns códigos através de Paulo na carta aos Efésios, capítulo de número 1. Vamos lá. Quando fala de guerra espiritual, capítulo 6, ele vem forte. Mas Deus liberou alguns códigos para nós aqui no capítulo 1. Abra juntamente comigo. Aleluia! Vamos lá que eu estou queimando hoje. Hoje está gostoso. Vamos lá. Quero arder aqui com vocês no Espírito de Deus. Prepara o teu coração aí. E coloca o capacete que já vem pedrada. Aleluia. Capacete da salvação. Vamos lá. Glória a Deus. Vocês estão animados hoje? Nada me separa deste amor, caminhando eu vou, com Jesus até o fim. Aleluias, aleluias. Falta eu abrir aqui, Efésios 1. Glória a Deus, aleluias. Verso de número 17 adiante. Vamos lá. Quem achou, dá um glória a Deus bem forte aí. Vamos lá. A partir do verso 17 diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Igreja, se identifica Paulo, porque ele, toda vez que ele vai falar sobre Deus ou sobre Jesus, ele exalta em uma frase de maneira diferente, de maneira singular. Olha o que ele diz: ora, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro, ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. É incomparável a grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua portentosa força. Esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e entronizando à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de toda potestade. Vou falar mais uma vez: muito acima de toda potestade e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que possa ser pronunciado, não somente nesta era, mas da mesma forma na que há de vir. Também sujeitou tudo que existe debaixo dos seus pés e o designou cabeça sobre absolutamente tudo que há, e concedeu a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe em toda e qualquer circunstância. Pode colocar a Bíblia no teu assento. Gabi já começou, já pediu para vocês entregar a mão, falou sobre unidade. Agora coloca a mão sobre o teu coração.
Abençoe esse solo aí. Deus me mostra muitos solos contaminados aqui nessa noite. O solo, quando ele está contaminado, ele deixa infrutífero as sementes. Porque não tem nutriente suficiente para gerar algo ali. Então a ideia de Satanás é entorpecer a igreja, é contaminar a igreja, é saturar a igreja, ao ponto que não consiga receber nada do Espírito. Nós, seres tritocômicos, corpo, alma e espírito, sabendo Deus de todas essas coisas, sabendo de todas as investidas futuras de Satanás, sabendo que nos últimos dias a igreja se esfriaria, ele lançou uma promessa bem antes, dizendo que nos últimos dias todo o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Se você abrir seu coração nessa noite, o Espírito do Senhor vai ser derramado sobre você de tal maneira. Você não vai ser mais um coitado, afligido por uma batalha. Mas quando o reino das trevas abrir os olhos, verá um guerreiro completamente uniformizado, completamente com a armadura pronta para a guerra, com armas necessárias para poder enfrentar qualquer ambiente, qualquer território, poder participar de qualquer tipo de guerra. Satanás, ele tem medo de você, ele tem medo da sua essência, por isso que todo dia ele tem que levantar uma falsa história para você acreditar, por isso que todos os dias ele tem que falar sobre a sua solidão, todos os dias ele tem que falar sobre a sua fraqueza, sobre a rejeição das pessoas ao seu lado. Espírito de Deus, fala conosco de maneira poderosa, Senhor. Quebra todo o jugo nessa noite, Pai. Pai amado, nós queremos viver, Pai amado, os teus triunfos, ó Pai. Queremos viver, Pai amado, aquilo que o Senhor tem guardado para nós, Senhor. Queremos viver, Pai amado, dias, Pai amado, de vitórias, dias, Pai amado, que nós possamos colocar os nossos olhos na terra, Senhor, e enxergar a esperança em todas as coisas, porque o Senhor está reconstruindo os códigos, ó Pai. Nós queremos destravar tudo aquilo, Pai amado, que o reino das trevas travou nos últimos 10 anos, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Podemos sentar, mas senta com o seu coração fervoroso. Eu não sei em que frequência você está modulado nessa noite. Eu não sei que tipo de energia você está liberando de dentro do seu ser nessa noite. Eu não sei como é que está o seu nível de entusiasmo. Eu não sei como é que estão os seus olhos. Eu não sei como é que está o seu coração. Eu não sei como está a sua mente, mas eu te convido para a mesma atmosfera que eu estou. Eu te convido nessa noite a você entrar em uma batalha juntamente comigo. A você se posicionar, mesmo você dizendo que está sangrando. Mesmo você dizendo que você não consegue enxergar. No capítulo 1 de Efésios, o apóstolo, ele escreve para a igreja de Éfeso, falando sobre a glória de viver para Deus. Falando sobre quem é Jesus de fato, sobre quem é Deus e sobre quem é esse espírito de vitória que foi nos lançado. Aquele homem escreve isso de dentro de uma prisão. Aquele homem escreve isso com os soldados batendo nele. Aquele homem escreve isso com os soldados ultrajando, com os soldados xingando, com os soldados totalmente odiados, com o coração cheio de demônios. Mas a visão de Paulo, quando ele escreve, não é de alguém aprisionado por Roma, porque ele diz que ele não era prisioneiro de Roma, mas ele era prisioneiro de Cristo. Então a circunstância, a adversidade dele não fez com que ele escrevesse um livro totalmente melancólico. Não fez com que ele escrevesse um livro de alguém que está desprovido da liberdade. Porque a liberdade dele não era geográfica, a liberdade dele era espiritual. É a maior liberdade que o homem pode ter.
O que adianta você conseguir de viajar de Dubai ao Caribe, das falésias mais lindas do mundo, a geleira mais perfeita? O que adianta você conseguir ir para qualquer lugar, a qualquer hora, se o seu espírito está aprisionado? Quando você vê o apóstolo Paulo na Ilha dos Demônios, em Patmos. Hoje eu vi Leonardo Ravenhill falando sobre isso. Quando você vê João aprisionado na ilha de Patmos, na ilha dos demônios, a porta do céu estava aberta, agora falo eu. A porta do céu estava aberta para ele. Tiraram a ponte da terra, mas foi aberta uma janela do céu para ele, uma janela de revelação. Enquanto avistavam João ali na ilha de Patmos, com a sua cabeça baixa, falando: aquele homem está sofrendo, aquele homem, ele foi afastado dos amigos, discípulos dele, o senhorio dele foi morto, disse que ressuscitou, ascendeu ao céu, agora ele está só. Na verdade, ele estava em êxtase, contemplando a glória de Deus, recebendo a revelação dos céus, recebendo aquilo que era mais sagrado e proveitoso, porque pela paixão que ele carregava. A morte não pôde detê-lo, um tacho de óleo quente não pôde pará-lo, por aquilo que ele carregava, pela paixão que a igreja de hoje perdeu, sem passar guerra alguma. Igreja, eu quero que você desperte. Eu quero que você acorde, que seus olhos se abram para você entender qual é a valia que tem de nós lutarmos uma guerra de Deus. Qual é a qualidade que nós teremos por estamos levantando a bandeira do Evangelho, porque a Bíblia diz que o Evangelho de Deus é poder. O Evangelho de Deus é poder, o Evangelho de Deus ele te transforma, o Evangelho de Deus ele te traz luz, o Evangelho de Deus transforma o teu DNA, conserta os seus ossos, conserta as suas células, cura. Só que como fazer isso com a igreja que não acredita, que não crê mais? E não fala agora de uma igreja denominada batista, mas fala a igreja no Brasil em si. Esses últimos anos, Satanás, ele inseriu tudo que ele tinha de lixo contra a igreja. Foram dias trabalhando nas madrugadas, nas encruzilhadas da vida, enfraquecendo, apagando os líderes espirituais mais eminentes, e agora eles têm os maiores poderes nas redes sociais. Ele pode determinar aquele que é sucesso ou não. Antes o homem de sucesso era aquele que Deus levantava, agora o homem de sucesso é o que o algoritmo diz que é. Tem alguém aqui comigo? Você não está percebendo o que está acontecendo? A Bíblia diz que nos últimos dias eles não suportariam a sã doutrina e criariam líderes que falassem coisas que eles gostassem de ouvir, porque a verdade seria como um comichão aos seus ouvidos. Nós não fomos chamados para um conto de fada. Não. Fomos chamados como um DNA de guerreiros. Não é sobre fugir. Não é sobre ir para longe, porque a batalha, ela é uma realidade. Quando você para observar Adão e Eva no jardim do Éden, ali já tinha que ter decisões. Decisão necessária de não comer um fruto. Ali ele já estava dividindo o ambiente com Satanás. Então já era uma guerra. Já era uma guerra. E mesmo assim isso não atrapalhava do Senhor descer todos os dias para poder conversar, para poder dialogar com Ele. Eu quero que você entenda isso. No jardim do Éden, no paraíso, já era uma guerra espiritual. Então não tem como fugir. Não é sobre você estar no paraíso, é sobre você saber a sua identidade. É sobre você conhecer Deus mais a fundo. Deus todo dia descia e se revelava para eles, mas eles ainda tiveram dúvida quando Satanás desse, colocou o caráter de Deus em jogo, dizendo: ele não é exatamente tudo isso que ele diz. Ele quer que você não coma esse fruto, porque no dia que você comer esse fruto, você será conhecedor da verdade. E quantas pessoas hoje têm dúvida do caráter de Deus? Quantas pessoas hoje ainda têm dúvida de realmente do que Deus é, do que Jesus fez? Você acha que a serpente... eu quero que você entenda. Ela não precisou nem mudar a estratégia. É os mesmos tipos de tentação. Ter, ser e sentir. Tem
Tem alguém comigo? Quero que você abra os seus olhos, porque tem algo muito maior. Tem algo muito maior para nós entendermos e querer viver isso com Deus. A manifestação da glória de Deus. A manifestação ela é muito maior. Só que você observa que lá no livro de Êxodo, no livro de Gênesis ainda, Gênesis 3,15, Jesus fala sobre o proto do Evangelho, que é Jesus pisando a cabeça da serpente. É a plenitude, é sobre nós termos, sabemos que nós temos esse general juntamente conosco. Saber que esse general se fez carne, desceu à terra e serviu aqui a nós e retornou como rei e nos entregou poder e autoridade, e nós resolvemos dizer, não, esse poder não serve para nós, porque para isso precisa de algumas coisas que eu não quero me submeter, então eu prefiro ser uma marionete. Eu prefiro ter a minha falsa liberdade. Sabe por quê? No meio disso tudo, entrou uma coisa chamada idade. Religiosidade. Tem alguém aqui comigo? Vamos lá. E a religião, ela veio fazendo algumas lavagens cerebral. E aqueles que entenderam alguma coisa sobre a religiosidade, porque a religião em si não é ruim. A palavra religião significa religare, ou seja, desligar aquilo que está, ligar aquilo que estava desligado, reconectar o homem a Deus. A palavra religião, ela tem essa ideia. Às vezes nós temos preconceito com a palavra religião, mas a palavra religião em si, ela não é ruim, mas a religiosidade sim. Porque ela tira a essência daquilo. Ela tira a essência de Jesus e coloca a essência no homem. Tem alguém comigo? Vamos lá, vamos lá. O problema é quando você vê tudo isso e você acha que batalhas é sobre perdas, é sobre retaliação. É sobre você perder coisas importantes da sua vida. Mas quando você para observar na Bíblia, toda vez que vinha uma guerra, logo após a guerra vinha um período de paz. Logo após a guerra vinha um período de triunfo, vinha um período de alegria, vinha um período de fartura, porque era ministrado, aquele território era conquistado. Toda a guerra que você vence, você agora é dono daquele território, e juntamente com esse território também vem os despojos. O que é despojo era tudo aquilo que estava no poder de outro. E agora torna seu ouros, joias, diamantes. Ou seja, quando você vence a batalha, ela vem também para o lado material. Porque não é sobre nós ficarmos apenas presos em um mundo espiritual, mas é sobre o sacrifício de Paulo um dia em um cativeiro, para que o evangelho fosse pregado para nós hoje conseguirmos identificar essas coisas e trazer esse tempo de bonança para nós. É claro que tem pessoas sofrendo hoje na janela 10 por 40, 10 por 35. Tem missionários morrendo diariamente. Mas aonde uma igreja que não suporta subir uma ladeira, uma igreja que não suporta o perfume do irmão, uma igreja que não suporta que o irmão não cumprimentou, não está aguentando essa guerra, vai aguentar alguém com AK-47 matando os filhos? Uma igreja que não suporta 15 graus de frio. Vamos lá. Vamos lá. A gente precisa despertar. O que o Senhor tem para nós é tão grande. Nós não somos batistas. Nós somos filhos de Deus vivo. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. Ele confiou em nós, esse evangelho confiou a nós. Tem poderes guardados para nós ainda para esse tempo. Tem poderes gigantescos para nós. Toda a batalha que você sofreu perdas até hoje é porque não tinha um general de verdade nela chamado Jesus. As batalhas eram só suas. As batalhas perdidas é porque Jesus não estava nela. Porque existe uma forma, existem alguns códigos bíblicos para você vencer qualquer tipo de batalha, em qualquer área, em qualquer ambiente, em qualquer lugar. Eu quero que você entenda isso nessa noite. Quando você para observar, o crente ele tem várias fases, o cristão tem várias fases. A primeira fase, quando você vem para o evangelho, é você lutar contra o pecado. É você lutar contra os maus hábitos, lutar contra os vícios. Isso é a primeira fase, eu quero que você entenda isso.
É manter a santidade, é buscar isso no Senhor. É você mudar alguns costumes, mudar os paradigmas da vida, mudar o seu modo de pensar, tirar alguns dogmas, e agora você é limpo tudo isso, porque Jesus, Ele levanta alguns guerreiros para te ajudar, mas você tem a Bíblia para ler, porque você tem interesse nesse Jesus que te salvou e te resgatou. Só que essa tem que ser apenas a primeira fase, porque Jesus, Ele morreu e levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas iniquidades, e agora nós temos que ir para o próximo estágio. Nós não podemos passar 15, 20, 30 anos lutando contra as mesmas tentações, lutando contra os mesmos pecados sem conseguir vencer. Porque a sua ideia de vir à igreja todos os dias não é ter força para vencer os mesmos pecados, por favor. A igreja não se resume em uma batalha contra o pecado. Não é apenas isso, eu quero que você entenda. Não é essa luta o tempo todo contra o bem e o mal, não é isso. É sobre tempo de intimidade, é sobre estar sentado com Jesus, é sobre ter revelação, é sobre sentir o perfume de Jesus. A igreja não é essa coisa medíocre que estão apresentando hoje para nós. Essa é a primeira fase da batalha. A segunda fase é você ingressar nas batalhas, as batalhas espirituais. Você tem um rei dos exércitos. Você foi chamado para algo muito maior. Você tem que entender o propósito, é muito maior. Ontem eu estava na porta de casa, estava próximo a entrar e um senhor de 66 anos me parou. Eu oro para que você vá para a minha igreja. Porque lá na minha igreja você vai encontrar o evangelho de verdade. Falei, é mesmo? Ele é. Lá na minha igreja a gente não usa esses instrumentos de guitarra, bateria. É só órgão. Lá as mulheres não cortam cabelo. Lá não sei o que, não sei o que. Eu falei, é um senhor de 66 anos, eu irei respeitá-lo, não vou questioná-lo. Aí o Espírito de Deus veio, daquele jeitão. Confronta, porque um dia eu vou me encontrar com ele, eu vou ter que fazer perguntas. E se ele não tiver ouvido pelos 66 anos que ele ouviu nessa seita, ele vai ser cobrado pelo menos por essa tarde de hoje. Eu falei, o senhor pode me contar a sua experiência de novo nascimento? Ele, como assim? Eu falei, Nicodemos. Falei, o senhor já leu a Bíblia toda, de Gênesis e Apocalipse? Não. 66 anos de igreja o senhor falou que tem? Ele, sim. Como foi a sua experiência de novo nascimento? Não sei, eu cresci dentro do lar cristão. Falei, mas como foi que você se encontrou com Jesus? Ele, e se encontra com Jesus, eu vou todo domingo na igreja. Vocês estão conseguindo entender, gente, sobre o que eu estou falando para vocês? A salvação dele se resume em um lugar. A salvação dele se resume em uma igreja. A experiência dele se resume em escutar instrumentos e ouvir um homem que recebeu a revelação naquela hora, ele pode levantar e pregar. Aí eu falei, qual é o seu propósito de vida? Aquele homem deu uma... Eu vou para a igreja. Aquele homem se resumiu nisso. Aí eu comecei a pregar para ele sobre o novo nascimento. Comecei a pregar para ele sobre esse Jesus. Eu vou falar um negócio para vocês aqui nessa noite. Quantas pessoas estão perdidas apenas comprando a salvação e indo ao domingo em uma igreja? Quantas pessoas acham que só a congregação, ou só a assembleia salva, ou só a batista, ou só a metodista, ou só qualquer tipo de denominação? Eu quero que você entenda que as batalhas espirituais, ela é muito maior. Quando você entende o que é batalha espiritual, você vai saber seu propósito de vida. Você vai saber a sua identidade, você vai saber que tipo de ferramenta, que tipo de armamento você tem para você lutar qualquer batalha. Deus, Ele vai falar sobre a sua identidade, sobre os seus dons.
Você vai saber qual é o seu lugar no corpo. Você vai saber que as coisas não se resumem no domingo à noite, nem na quarta-feira, ou seja lá o dia de culto. As coisas são muito maiores, os poderes são muito maiores. Nós podemos atravessar as madrugadas guerreando, batalhando em oração. Nós podemos desfazer o reino das trevas, mudar uma cidade. Quando o avivamento veio no país de Gales, aqueles homens fecharam os bares. Aqueles homens fecharam os clubes e começaram a se converter. No horário de culto, não ficava um comércio aberto, porque era tanta unção que as coisas começavam a tremer dentro dos lugares. Era o poder que aqueles homens carregavam. Aonde está essa igreja? Porque o Deus não mudou. Quem mudou foi os homens. Com os questionamentos que não levam a lugar algum. Com os olhos completamente vendados. O maior tempo que o cristão tem que gastar é nas batalhas espirituais. Só que não é uma batalha espiritual de proveito próprio. Não é uma batalha espiritual para eu conseguir um emprego, uma promoção. Não é uma batalha espiritual para eu conseguir ser próspero no comércio. Não é uma batalha espiritual para que a minha família esteja melhor. Mas é algo que traz absolutamente um peso do reino. É uma guerra do reino. Você é aquele que está representando o reino de Deus. Então você abraçou a guerra espiritual dele. Você sabe qual é o desejo, qual é o anseio dele. Aonde é que você tem que ir batalhar, guerrear. Quais são as armas, eu repito mais uma vez, que você vai usar? Qual o tipo de batalha que você está sendo inserido? É viver em interesse do reino. Fomos chamados para um propósito específico de Deus. Orar uns pelos outros é algo profético, é profetizar na vida um dos outros. Quarta-feira a igreja estava cheia de visitantes aqui, e eu procurava um de vocês para poder orar com aqueles visitantes, e está todo mundo escondido um atrás do outro, buscando alguém para orar por ele. Cadê vocês, igreja, por favor? Que tipo de evangelho é esse que nós estamos vivendo? Onde você está sempre esperando de alguém, porque você não pode oferecer nada àquele que está mais necessitado que você. Se você está pior do que uma pessoa que tem 1 ano, 2 anos que pisou em uma igreja ou que orou, você está muito mais perdido do que você imaginava. Você quer viver esse tempo profético, então começa a orar por pessoas, começa a profetizar sobre pessoas. Peça para Deus abrir a sua visão espiritual, para você começar a entender os próximos níveis que Deus tem para liberar para nós. A terceira fase e a última é deixar um legado. A primeira fase é o quê? Lutar contra os pecados, etc. A segunda fase é o quê? É entrar nas guerras espirituais. E a terceira é deixar um legado. É necessário deixar um legado. Vamos lá. É ensinar a arte da guerra para os que estão chegando. É ter frutos dignos o suficiente. Não é sobre eu precisar de um microfone para eu ter que ensinar algo. Não, por favor. As maiores e as melhores conversas que eu tenho bíblica não é aqui em cima, é quando nós estamos às vezes caminhando. Às vezes quando eu vou na casa de alguém, a gente começa a conversar sobre algo do reino, e lá é revelado coisas assim muito gostosas e majestosas. É durante a caminhada, é durante esse tempo. Isso é passar um legado, você não precisa de um microfone para isso. Você só precisa de paixão e amor por as coisas de Deus. É sobre você liberar esse nível de qualidade. É quando o guerreiro se torna um mestre de guerra, porque agora vai ensinar como combater. Eu lembro do dia que minha avó me chamou e disse: Diogo, vem cá que eu vou te ensinar algumas coisas aqui, espirituais. Vou te ensinar como é que você destrona uma pombagira de uma mulher. Vou te ensinar como é que você desfaz um trabalho de um preto velho. E eu falei, caramba. Eu completamente carnal. Ela falou, meu filho, você vai ser consagrado a pastor um dia. Olha a visão da velha. 10 anos na minha frente. E ela começou a me ensinar, ó, você pega... Existe uma coroa na cabeça que ela carrega assim, você vai fazer assim, puxa assim. Rapaz, e começou a me ensinar uns códigos de guerra.
começou a me ensinar algumas coisas. Falei, cara, como assim? Aí hoje, quando eu montava essa mensagem, eu lembrei desse momento que ela me passava vários códigos. Toda oportunidade ela me ensinava algo sobre o reino. E o meu interesse era zero, porque eu não queria isso para mim. Mas no tempo certo, ela liberou essas medidas no tempo certo. O Espírito de Deus faz eu lembrar de muitas coisas. Vem muitos códigos na minha mente, muitas coisas. Eu quero que você entenda. É necessário passar um legado. Só que qual é o seu nível de aprendizagem para você passar algo? Eu ensinei teologia para essa igreja durante 5, 6 anos. Amém? De graça. Aonde estavam vocês e vocês, os que aprenderam o que vocês estão fazendo hoje? Eu te pergunto nessa noite. Vamos lá, igreja. Tem algo profético para nós. Sabe qual é o maior problema? O maior problema é que a igreja passa a maior parte dela na fase número 1. Ela passa o resto da vida tentando vencer os pecados. Ela passa o resto da vida tentando. Ela não tem um destino profético. Ela fica andando em círculo. Ela não entende. Mas eu te convido nessa noite a você abrir essa porta da segunda fase. Eu te convido nessa noite a você entrar em um tempo que você vai saber a sua identidade, qual é a sua unção, qual é o seu chamado, e você vai estar diante do altar entregando aquilo que pertence ao Senhor, para nós começarmos a ver a riqueza das guerras. Existe uma riqueza nas guerras. Vamos lá, tem alguém que vocês estão entendendo essa mensagem, igreja? Aleluia. Quanto tempo? Olha, vai dar para poder liberar mais algumas coisas. Falei sobre as 3 fases do cristão. Vou liberar as 4 fases da guerra. Amém? Se eu conseguir. Vamos lá. Aquele que abre essa porta da guerra e começa a lutar a guerra, ele começa a ver a manifestação do poder de Deus nas guerras. Ele começa a se identificar com a manifestação de Deus, porque Deus começa a mostrar o seu chamado. Ele começa a te dar discernimento para você. Igreja, às vezes você fica com medo, quando você só chegar perto da pessoa para poder orar por ela, Deus vai começar a liberar palavras na sua boca para você liberar sobre a vida da pessoa. Quando você começar a lutar a guerra do próximo, Deus vai lutar a sua guerra. O problema é que você parou de lutar a guerra dos outros e focou apenas na sua, e tirou até Deus dela, porque disse que Deus estava demorando demais. Este é o problema. Eu agora vou dar um tempo de qualidade para mim, e esse tempo de qualidade inclui tirar Deus dessa lista. Esse tempo de qualidade inclui tirar um Deus que está atrapalhando, não está te dando as coisas no seu tempo e na velocidade que você deseja. E você agora começa a tomar decisões e começa a virar um emaranhado de problema para amanhã Deus resolver novamente. Vamos lá. Vamos lá. Quando você começar a ministrar sobre pessoas, você vai ver transformação na vida delas. Você vai começar a ver algumas pessoas que lá atrás estava toda embananada, toda arregaçada, e começou a viver dias de glória, começou a se estabilizar, começou a ter coisas, começou a ter paz na sua vida, começou a formar uma família de verdade. Você vai começar a contemplar todas essas coisas, você vai ver que é a mão de Deus trabalhando, você vai ter convicção que é Deus que está fazendo. Você vai ter uma mentalidade do reino. Vamos lá. Segunda fase, quando você abre as portas da guerra, você vai começar a ter uma mentalidade do reino. Vai ver as ações de Deus. Você vai começar a identificar, isso ali é Deus fazendo. Isso ali é Deus agindo, isso ali é Deus que está abrindo, é Deus que está rompendo essa barreira. Você vai começar a liberar códigos necessários. Sabe, aquele fim daquela conversa ontem, Deus liberou assim. Eu falei, sabe, aquilo que a congregação não conseguiu fazer para o Senhor, que é o Senhor ter que fumar escondido e tomar a dose do Senhor escondido, não vai mais ser necessário, porque Jesus vai te libertar. Aquele homem, tipo, deu aquela...
Sabe o que estou querendo falar para vocês? Você vai começar a ver, Deus vai começar a dar uma revelação para você. As suas percepções vai aumentar, vai expandir. Você vai começar a entender que tipo de entidade a pessoa anda. Você vai começar a entender os demônios geracionais que trabalhou nos pais daquela pessoa e está tentando trabalhar, porque agora você vai começar a desfazer as obras do reino das trevas. Tem demônios geracionais, sim. Tipo o demônio da Jezebel, que veio atravessando lá até chegar em Salomé. Igreja, a nossa visão é muito maior quando nós temos Jesus juntamente conosco. Vamos lá. Deus, Ele vai começar a liberar ideias criativas, vai começar a te dar estratégias de guerra, porque nós temos um Deus criativo. Nós temos um Deus que Ele é demais. O nosso Deus, Ele é perfeito. Ele é perfeito em tudo que Ele faz. Vamos lá. Sua mente vai estar muito além daqueles que estão à sua volta hoje. Terceira fase, você vai começar a tomar posse de território. Você vai começar a ter território, você vai começar a ter... Igreja, é necessário demais você limpar o seu território familiar, limpar a sua casa, limpar os quadrantes e começar a ter paz. Você vai começar a ter horários específicos de oração na sua casa. Você não vai ter mais medo de olho gordo. Você não vai ter mais medo de inveja. Você vai ficar até triste com as pessoas que estão com inveja, mas isso não vai te alcançar. Isso não vai te pegar de jeito nenhum. Você não vai ter medo dessas coisas. Porque agora você vai conseguir conquistar tudo aquilo que o Senhor tem guardado para você. Por que tantas promessas de Deus na nossa vida? Porque tantas promessas Deus libera na nossa vida. Porque Ele quer que nós conquistamos esses territórios. Começar a criar uma mentalidade de conquista. Lembra que eu falei alguns minutos atrás? Não é sobre nós estarmos presos apenas no âmbito celestial, no âmbito espiritual. Mas é começar a trazer esses frutos aqui para a terra. As pessoas olharem e falar, rapaz, o Deus dos cristãos é demais. No tempo de crise os cristãos estão crescendo, estão prosperando. O Deus dele é um Deus de vitória. Deus, quando chamou Israel para ser menininha dos olhos dele, era para que as nações vizinhas olhassem e entendessem a prosperidade deles. Era uma missão centrífuga. Qual é a missão centrífuga? Aqueles que estavam fora tinham que vir para dentro, para eles começarem a viver aquilo que Deus tinha para eles. Na nova aliança foi mudado para a lição centrípeda. Como é isso? Agora nós recebemos e nós expandimos para fora. Agora nós saímos. Agora nós vamos conquistar os outros territórios. E isso é a missão de Jesus para conosco. Vamos lá. Se você parar para ler Apocalipse, a Bíblia diz que Satanás ele é como um traficante, um inimigo, seja lá como você queira chamar. Porque ele trafica bens, ele comercializa as riquezas. Ele faz trocas, joias para que o homem sirva, ouro, ele dá bens materiais, ele faz troca com a própria alma do homem. Ele está o tempo todo comercializando, ele está o tempo todo liberando aquilo que o homem mais deseja. Mas quando nós entendemos tudo isso, nós não precisamos mais desse tipo de negociação. No capítulo 4 de Lucas, ele chega tentando negociar com Jesus. Se tu me adorar, eu te darei tudo isso. Jesus, ele resiste até o fim. 40 dias Jesus resiste naquele último dia. Sabe o que eu mais gosto do capítulo 4? É quando chega no finalzinho, que ele consegue, que Jesus vence. A Bíblia diz que os anjos descem um banquete para Jesus. Ele poderia se contentar com a própria pedra que se transformou em pão. Mas aquele que vence, aquele que consegue vencer as batalhas, tem um banquete do céu para você. Tem um banquete de Deus para você. Tem uns anjos esperando, dizendo o tempo todo, torcendo por você. Resiste mais um pouco, segura um pouco. Vale a pena servir o nosso Deus. Vale a pena servir o nosso Senhor. Ele já deu ordem ao nosso respeito para nós lutarmos por vocês. Mas essa decisão tem que ser sua. Os anjos falam, essa decisão tem que ser sua. Nós não podemos decidir por você. Decida, decida. Vença, vença. É sobre nós vencermos nesse nível.
Quando nós vencemos na atmosfera espiritual, nós conseguimos trazer para a atmosfera material. Não existe escassez aonde você está quando você anda com Deus. Não existe escassez, por quê? Não existe miséria em todos os lugares. O problema é que a riqueza está do lado errado da guerra, porque os cristãos resolveram, com a mensagem franciscana, abrir mão de um tempo de prosperidade. Você está conseguindo entender? Por que o pastor está falando tanto de prosperidade? Porque a prosperidade está te arrancando daqui. É por mais horas de trabalho que você não está vindo congregar. É porque do cansaço do trabalho que você não está conseguindo vir adorar. Está conseguindo entender? Quando você tiver essas duas coisas e uma mente do reino, você não vai ter problema com essas coisas. Você vai ser um empreendedor, você vai ser um empregador, você vai ser aquele que vai estar organizando. Então é necessário ter essa mente se você quer viver um tempo para estabelecer o reino de Deus. Se você não entender essas coisas, você vai estar sempre andando em círculo. Porque você parou de pregar, irmão? O trabalho está me deixando exausto, eu não consigo montar mais uma mensagem. Por que você não faz mais isso, irmão? Me mudaram de horário. Por que você não faz mais isso, irmão? Está conseguindo entender, igreja? Então, quando nós pegarmos esses códigos, você vai começar a viver esse tempo de despojos da guerra. Se você conquistar o ambiente, se você conquistar o território, certamente também os despojos serão dados a você. Certamente também Deus vai liberar sobre você. Não é escassez que você está vivendo. Sabe o que é que você está vivendo? Falta de batalha espiritual. Porque no momento que você começar a enfrentar a batalha espiritual lá no teu território, lá dentro da sua casa, no dia que você começar a congregar, não será mais uma luta para você congregar. Quando o crente me diz, pastor, é tão difícil ir na igreja, é uma guerra. Eu falei, meu irmão, dá vontade de pegar esse baixo e tocar uma música. Que eu vou te falar que não tem como. Não tem como. A sua guerra é subir num lugar para você ficar 1h30 ouvindo. Meu irmão, fala com o irmão do lado aí, ajude o pregador. Aleluia. É guerra, irmão. Tem coisa que não é guerra, tem coisa que é falta de vergonha na cara mesmo. Tem coisa que é falta de gratidão a Deus. Tem coisa que é falta de gratidão aos irmãos. Eu quero que você entenda esse nível de coisas. O recurso vai vir quando você começar a pegar essas guerras. Quando você começar a dobrar seu joelho para você orar, vamos tomar aquilo que já é nosso. Aquilo que já é nosso vai ser tomado ao dono de origem que somos nós. Sabe, não é sobre nós vivermos um tempo que nós vivemos apenas em escassez. Por favor, igreja, é muito triste você não poder ter nada e ficar invejando o ímpio. É muito triste você ver um ímpio bem mais estruturado do que o pessoal do reino dos céus. O pessoal que foi abençoado por Deus. E quando alguém se destaca um pouquinho mais no nosso meio, se torna um motivo de perseguição. Eu quero que você entenda isso. Abra a sua mente espiritual, por favor. Deus vai levantar empresários aqui dentro. Deus vai levantar pessoas que têm uma mente do reino. Mas você não pode estar perdido quando esse tempo chegar. Eu lembro do tempo que dava para contar quantas pessoas eram empregadas nesse ministério, ao tempo que nós chegamos que só tinha 1 ou 2 pessoas desempregadas. Porque Deus abriu porta. Eu sei quanto eu orei por isso. Mas eu pergunto, onde estão essas pessoas? Estão cansadas ou frustradas? Será que a igreja precisava de pessoas empregadas ou pessoas apaixonadas por Jesus? É melhor um desempregado movimentando o reino do que o empregado indo para o inferno. Está conseguindo entender, igreja? Quero que você entenda, tudo isso que estou falando é em muito amor. A ideia do capítulo 1 de Efésios é que nós compreendamos todos os nossos recursos que o Senhor Jesus tem para nós. Tempos maravilhosos, tempos de nós chegarmos e nós dominarmos aquilo, não porque nós somos bons, mas porque o nosso Jesus é bom.
Porque foi Ele que nos chamou, porque foi Ele que nos ungiu. Vou perguntar para você. Você respeita mais um vizinho macumbeiro ou um vizinho cristão? Só, não precisa responder não, responda para você mesmo. Esse é o nível que a nossa igreja está no Brasil. Porque se o vizinho falar, vou enterrar uma galinha, ai meu Deus, vou na igreja. Se o irmão falar assim, eu vou orar por você, você... Está conseguindo entender? Aumente a sua percepção espiritual. Eu quero orar com vocês. Vamos lá.